Vamos lá. Boa noite para todo mundo. A versão, quem for depois usar a versão grátis de 30 dias, vai aparecer uma caixinha, que deixa eu mostrar aqui para vocês. Na versão grátis de 30 dias, quando você clica no arquivo para ele abrir, ele vai aparecer para você ativar o produto, tá? Hoje eu estava ajudando a Débora, inclusive, eu tentei fazer uma licença aqui para ela, mas não deu certo. Mas dá para vocês usarem de 30 dias, só que na hora que vocês clicarem, ele vai aparecer essa tela, tá? E aqui vai aparecer a quantidade de dias que você ainda tem de uso. Tá? Eu baixei um de licença grátis de 30 dias para vocês verem como é que é. Eu baixei semana passada, quando eu fui fazer um teste. Aí aqui ele fica falando para vocês quantos dias vocês ainda têm de uso, né? No caso aqui, 24 dias. Aí se você clica em Activate aqui, ele vai pedir para você colocar o código, né, a licença. Mas, como a gente vai usar o de 30 dias grátis aqui, ó, aí vocês clicam em Try. Aí, ó. Aí, quando clicar em Try, vai abrir a versão grátis para vocês usarem. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente começar? Eu vou só fechar aqui essa apresentação, que eu vou colocar direto no coisinha do CAD. Porque aí não fica aparecendo ali minhas propagandas no cantinho da tela. Bom, gente, hoje eu já tinha dado uma introdução de algumas funções lá do CAD. Hoje a gente vai começar a fazer uns desenhinhos mais simples, tá? Para vocês ir pegando o jeito dele, porque depois vocês vão ficar craque, né? Hoje eu vou ensinar para vocês a diferença de alguns comandos aqui em cima, né? Que são os comandos que a gente usa para desenhar. E essas outras opções aqui, o que elas fazem? Então, quem já tiver com o CAD aberto aí e for me seguindo, eu vou indo devagar. Qualquer coisa, pede para parar ou faz pergunta, tá? Pede para eu ir mais devagar. Quem for fazer depois e tiver alguma dúvida, algum problema, me avisa. Eu sempre estou online, tá? Eu sempre respondo, eu tento responder vocês rápido, então é só me mandar mensagem também. Então, hoje a gente vai para os principais comandos de desenho, tá? O Line eu mostrei para vocês semana passada, né, que é o que faz linhas. Vou clicar nele. Né? Você desenha linhas. E o Polyline, né, que quem tiver com o português vai ter escrito polilinha, ele também vai fazer linhas, só que essas linhas elas vão estar conectadas. Então, eu vou desenhar um outro polígono aqui para vocês verem. Né? Então, as duas funções, o line, que é o primeiro aqui, e o polyline, são para criar linhas. Mas a diferença entre eles é que o line, ele cria linhas quebradas, né? O teu desenho, ele fica quebrado. Então, aqui eu tenho uma linha, ó. Se eu passar o mouse, ele vai brilhar. Olha aqui para vocês verem. Né? Ele vai brilhar. E vocês vão perceber que as linhas estão quebradas, elas não estão unidas. Já no desenho que eu faço com a Polyline, ó, quando eu passo o mouse, o polígono inteiro ele fica brilhante. E se eu clicar para selecionar, o polígono inteiro fica daquela corzinha azul com os quadradinhos, né, que mostra, que representa que aquele polígono está selecionado.
Já no Line aqui, se eu clicar numa linha só, vai selecionar só aquele segmento de linha. Eu vou voltar o zoom um pouquinho. Eu vou fazendo as coisinhas aqui na lateral, tá? Alguém tá com o CAD aberto aí para ir fazendo comigo? Só para eu saber quem que tá acompanhando, assim, simultaneamente, né? Beleza. Então, quem tiver acompanhando simultaneamente, aí vai fazendo, que aí vocês vão vendo se tem alguma dificuldade, alguma coisa, vocês vão me falando, tá? Então, já façam aí, façam vocês, já clica no Line e faça a linha. E clica no Polyline e faça uma linha, né? Faça um polígonozinho, para vocês verem a diferença deles quando vocês passam o mouse em cima. Certo? O terceiro comando nosso é o de criar círculos. Tem uma setinha embaixo do nome de circle, né? Se você clicar na setinha, ele vai abrir algumas opções. Porque às vezes você tem o valor do raio, às vezes você quer jogar com o valor do diâmetro, às vezes você só tem valores de tangentes, né, de um círculo. E vocês podem usar também. Ou às vezes vocês têm um espaço, né, num desenho, um vãozinho ali entre dois pontos, e você quer criar um círculo entre esses dois pontos. Então, tem a opção de fazer isso também. Por exemplo, eu não sei quanto que é aquilo, quanto vai dar de raio esse espaço. Mas eu tenho de que ponto até que ponto eu quero que tenha um círculo. Então, temos essa opção. Essa primeira aqui, então, center e radius, que é para a gente criar um círculo, clicando dentro de um lugar onde vai ser o centro dele, e depois definindo o valor de raio. Aí o raio a gente sempre digita na barra de comando. Então, vamos lá pegar essa primeira opção e fazer um círculo. Né? Então, centro e raio. Center, vírgula, radius, que é a primeira opçãozinha aqui. Né? Aí, lá na barra de comando, se vocês forem ler, ele vai estar escrito assim, ó, Circle Specify Center Point, que é para você especificar o centro do ponto do círculo. Então, eu vou escolher qualquer lugar aqui e clico. Se eu arrastar o mouse, né, igual eu mostrei na aula passada, eu posso desenhar um círculo e clicar aqui, e fica um círculo de um tamanho qualquer. Mas eu quero definir um tamanho de raio aqui. Né? Eu cliquei na opção que era centro e raio. Então, aqui eu já posso digitar um raio. Eu vou digitar um círculo aqui de raio. Eu vou colocar ele mais ou menos do tamanho do desenho que eu fiz aqui, né? Então, nesse quadradinho branco que está aí perto, dentro do círculo, ele está me dando mais ou menos os valores, né, de raio se eu puxar o mouse. Então, ali, ó, se eu puxar o mouse aqui, está me dando entre 400, 500, 300 de raio. Eu vou digitar 450. Digita no número aí do teclado mesmo, 450, e dá Enter. Aí vai fixar o círculo de vocês na área de trabalho. Tá? Vou fazer de novo aqui um outro, ó. Centro e raio. Clico. Lá embaixo leio a barra de comando, tá pedindo para especificar o centro. Né? E aí vou digitar o valor, 450, e dou Enter. Então, quando você clicar no centro, no lugar onde vai ser o centro do seu círculo, depois é só digitar o valor do raio e dar Enter. Quem está acompanhando aí deu certo? Eu sei que parece coisa besta, gente, coisa simples, mas é bom vocês saberem de todos esses detalhezinhos que tem dentro da ferramenta, né, dentro do AutoCAD, para que depois vocês não tenham grandes dificuldades no futuro. Tá? Eu sei que parece esse começo de aula, né, parece ser bem fraquinho assim, mas é só porque eu tenho que explicar para vocês o que cada coisa faz, para a gente depois mandar bala, desenhar até dinossauro aqui, se for o caso. Tá? Deixa eu te perguntar, esses 450 é milímetros, vamos dizer assim, todas as medidas é em milímetros? Se a gente for considerar o tamanho do papel que eu vou plotar, estaria em milímetros, né? Porque, igual eu mostrei na aula passada, se a gente entrasse lá nas opções de dentro da área,
ele está em milímetros. Só que, se eu quiser considerar que é metro, eu posso também. Só que aí, todo desenho que eu for fazer, ele vai estar em metro. Por exemplo, eu posso falar que o meu aqui está 450 metros. E aí, quando eu for colocar a cota, vai aparecer 450. Certo? O que vai mudar o que vai definir no tamanho da folha é uma coisa que eu vou ensinar para vocês lá na frente, que é quando eu for definir a escala do desenho. Mas se você quiser, porque como aqui a gente está só colocando valores, a unidade de medida é eu que defino, porque depois, na hora que eu for configurar a escala, eu consigo mexer nisso. Entendeu? Então, vamos deixar padronizado para todo mundo, que a gente está desenhando em metro. Tipo assim, você vai fazer uma planta de uma casa, aí você faz uma porta, aí você põe 45 centímetros, 40, você quer um vão de 45 para aquela porta ali. Certo. Aí, a hora que você for começar a planta da casa, você já tem que saber especificar pela medida que você vai querer fazer essa planta inteira, não é? Exatamente, Aí, exatamente. onde que se especifica isso no CAD aí? Isso, na hora que você for desenhar, você vai especificar para você. Tipo, tudo que eu colocar aqui vai ser medido em metro. Ah, entendi. É você que Entendeu? escolhe o início, o pontapé inicial até o fim do projeto, você que Exata, escolheu. Aí depois na exatamente. legenda você põe a sua escolha, vamos dizer assim. Aí depois, lá na frente, eu vou ensinar vocês na legenda, a colocar a escala do desenho de vocês para plotar. Né? Você vai colocar de 1 para 50, de 1 para 70, de 1 para 100, a escala do desenho. E aí lá, a gente configura o tamanho do papel, essas coisas. E aí, aquele milímetro que eu tinha mostrado na aula passada, ele vai entrar no tamanho do papel. E aí a gente faz a relação entre os dois. Então, por isso que quando eu estiver desenhando o projeto, eu que dou o pontapé inicial e escolho se eu estou em metros ou centímetros, por exemplo. Mas aí lá no final do projeto, quando eu for configurar a escala, eu tenho que lembrar desse detalhe, que o meu desenho está em metros. Entendeu? Então, agora, vocês não precisam se preocupar com essa coisa de escala. Tá? Vamos definir para sempre ficar padronizado que a gente está desenhando em metros. Esse que eu abri aqui, o Felipe está perguntando qual CAD que é esse. Esse que eu abri aqui é o LT 2016, que eu coloquei lá no Classroom para vocês baixarem. Tá? Mas eu tenho ainda aqui o LT 2020 e também tem um AutoCAD de normal 2019. Eu coloquei os três para não ter problema. Tá? Mas vocês podem usar qual que vocês quiserem, de 2014 para cá, que as funções básicas de comando, de ferramentinha, né, de desenho, são os mesmos. Estão no mesmo lugar. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom, então, prosseguindo aqui, vamos considerar, então, que a gente está usando metros, tá? E aí, quem que tinha me feito a pergunta mesmo? Foi o... sobre metro e milímetro? Matheus. Matheus. E aí, por exemplo, esse exemplo que você me deu da porta, se eu estou definindo que eu vou desenhar, então, meu projeto inteiro em metros, quando eu for colocar os 45 da porta, né, aí eu tenho que lembrar de digitar 0,45. Entendeu? Aham. É porque tá em metros, né? É isso aí. Porque a Mas gente define. normalmente a maioria dos projetos são feitos em milímetros, né? 450 milímetros. Não, depende. Tem gente que já desenha em metro, não tem muito uma. Tipo assim, não é obrigado. Entendeu? Tem gente que já faz o projeto em metro, eu já vi projetos em centímetros. Eu trabalhei com marcenaria, a gente só usava sobre projetos com milímetro. Mas aí é porque o que vocês desenham, vamos dizer, é menor, né? Tipo assim, marcenaria você fala de móveis ou era de fazer, por exemplo, o telhado da casa, alguma coisa assim? Não, móveis. Aí Móveis, né? telhado é carpintaria.
Uhum. Então, aí os móveis a gente faz em milímetros, porque são menores. Entendeu? Aí agora um projeto de uma casa, de uma ponte, aí a gente já trabalha com metro. De uma casa pode estar em centímetro também. Porque senão os números vão ficar muito grandes. É só por questão de design, layout. Ok? Ok. Então vamos lá, vamos fazer mais funçõezinhas aqui do círculo. Se eu clicar naquela setinha, vai ter a opção de centro com diâmetro, né? Que vai ser a nossa segunda. Mas ela não vou testar ela aqui porque vai ser igual a do raio. E a terceira opção aqui é quando a gente cria um círculo onde a gente tem 2 pontos para dar o início desse círculo. Então eu vou pegar o line aqui, eu vou fazer. Não, eu vou até usar esse espaço aqui, ó. Eu vou usar esse espaço entre esses 2 polígonos meus aqui, tá? Aonde eu vou usar. O primeiro ponto vai ser essa quininha aqui, ó, do meu polígono da esquerda. E o segundo ponto vai ser a quininha do polígono da direita. Então, vem aqui na setinha, to point, né, que é a terceira opção. Aí, lá embaixo, na minha barra de comando, ó, ele vai especificar, não, ele pediu para eu especificar o centro do círculo. Ou ali, especificar o primeiro e segundo ponto. Então, eu vou vir aqui no primeiro e depois ele pede ali embaixo na barra de comando, specify second endpoint. Então, especificar o segundo ponto final. E já cliquei aqui. Pronto. Então, temos essa opção também, né, de criar o círculo a partir de 2 pontos aí onde eu quero que ele esteja. Vamos lá, vamos ver o que mais aqui temos. Vou deixar esses 3 são os que a gente vai mais usar. Nós podemos ficar nele mesmo. E aí, a nossa quarta opção aqui, ó, é de arco. É fazer arco. Tá? Aí, esse a gente usa muito no AutoCAD. A gente pode fazer o arco criando a partir de 3 pontos. Podemos dar o início da onde que a gente tem esse arco, o centro e o fim. Essa segunda opção eu uso muito para quando a gente vai fazer o movimento da porta no desenho, né, numa planta baixa. Porque aí você tem o início, que aí vai ser o comecinho lá da porta, o centro, que vai ser lá no eixo de rotação da porta, e o fim, que vai ser na parede, né, ali na onde a porta fecha, né, no cantinho da parede. Vou fazer um exemplo aqui para vocês. Podem fazer aí comigo também. Bom, vou fazer um exemplozinho aqui. Eu vou desenhar uma linha de qualquer tamanho aqui, só para vocês terem uma noção. Ah, detalhe importante que eu tinha falado para vocês dos F, né? Se você clicar em F8, no teclado mesmo de vocês, vai ter lá do lado do ESC, né? F1, F2, F3, F4. Se vocês clicarem no F8, ele mantém a linha reta. Tá? Então, se eu for fazer ela na horizontal, ela vai estar perfeita, no ângulo 0, né, da horizontal. Se eu puxar o mouse para vertical, ela vai ficar em linha reta. Então, a gente sempre fica com os dedinhos aqui no AutoCAD, sempre apertando e desapertando o F8, né? E o F3 também, que depois eu vou falar para vocês. Então, se vocês apertarem o F8, desliguei, aí eu consigo fazer uma linha em qualquer ângulo. Ativei o F8, né, que a gente chama de ortogonal, ela vai ficar retinha. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, só para mostrar para vocês. Vou fazer ela com medida aqui, porque para eu saber o espaço que eu vou ter que deixar. Ó, vamos supor, eu vou jogar 400. Essa linha aqui que eu fiz tem 400. Eu vou fazer uma outra linha aqui de 400 também, só para eu saber o espaço que eu vou ter que deixar. E vou subir um tiquinho aqui. Aí eu vou clicar em cima dessa linha que eu criei, que ela é como se fosse uma linha de referência, tá? Só para eu saber aonde que eu tinha que clicar
para deixar o ponto que eu estou precisando ali. Então, aí eu clico em delete para sair dela. Porque o que eu quero explicar para vocês aqui? Ó? A função do arco de início, centro e fim, né? O que está escrito start, center e end. Quando eu clico nele, podem clicar aí também, ele vai escrever lá embaixo, ó, especifique o início do ponto. Então, o início meu eu quero que seja aqui, ó, no cantinho de baixo. Aqui. Cliquei, a barra de comando vai aparecer, especifique o centro. Certo? Depois que eu cliquei no centro, ele vai pedir para especificar o ponto final, que vai ser aqui em cima. Aí ele desenha, né, um arco para mim, perfeitinho. Façam aí, veja se vocês conseguem. Então, esse aqui é como se for. O que eu queria mostrar para vocês é como se essa linha fosse a porta, né? Depois vocês vão aprender a desenhar ela melhor, mais bonitinho. E esse arco seria o movimento da porta. Em planta baixa, né? A gente sempre faz as portas abertas e faz o arco, que é o sentido do giro, né? Da porta. Ver se vocês conseguem ir. Nossa, eu tô numa sede hoje. Quem tá acompanhando aí conseguiu? Sim. Beleza. Ótimo, turma. Tem também uma função, eu vou apagar esse arco aqui para a gente fazer um outro, tá? Vou utilizar essas mesmas linhas aqui como referência. Clica aqui na setinha para abrir as opções de arco. E nós vamos ter um outro aqui também, ó. Cadê qual que eu queria mostrar para vocês? É o de raio, isso aqui, ó. Temos um arco que chama aí Start, End e Radius, né? Que é eu especificar o ponto inicial, o ponto final e o raio desse arco. Eu vou clicar para vocês e vocês cliquem aí também, vamos fazer um teste. Então, lá na barra de comando, ele pede para especificar o ponto início, né? Inicial, o start. Cliquei aqui. Depois ele pede para especificar o ponto final. Vou clicar aqui na ponta da minha linha. E aí agora ele pede para especificar um raio. Como eu tinha deixado esse espaço em branco meu aqui, né, de 400, eu vou jogar um raio de... Eu vou jogar... Vocês podem jogar o raio de 400, que vai ficar um arco igual ao que a gente tinha feito anteriormente. Mas eu vou jogar 450 aqui para ver como que ele vai ficar. Então, eu especifiquei o início, né, na ponta do arco, o fim desse arco e especifiquei com o raio que eu queria dele. Eu vou fazer um outro aqui de uma outra cor. Deixa eu abrir aqui a barra de comando. Teste 2. Para vocês verem, ó. Vou clicar no início, vou clicar no fim e vou especificar um raio de 500 agora. Foi esse aqui, deixa eu pintar de vermelho, fiz com... Aí. Então, para vocês verem que dá para a gente utilizar tanto o mesmo início com o mesmo fim, porém, né, fazer um arco com raios diferentes. Parece que vocês vão conseguir.
Então, aqui a gente vai ter umas outras formas, né, de desenhar o arco. Então, aqui eu posso dar, por exemplo, nesse Start End Direction. Eu dou o início, o fim e a direção. Eu vou clicar nele também para vocês verem. Ó. O início vai ser aqui. O fim vai ser aqui. E a direção vai depender do meu movimento do mouse. Ó, se vai ser para cá, ou se vai ser para a direita, se vai ser para a esquerda. Certo? E aí vai depender muito do que vocês estão desenhando, do que vocês querem fazer, para decidir qual que vai ser o tipo de arco que vocês vão usar. Mas normalmente a gente usa esses que eu mostrei para vocês, que é o de início, centro e fim, né? Ou de início, fim e defino o raio. Tá bom? Bom, essas 4 ferramentinhas aqui, então, esses 4 comandinhos, a polyline, a line, o circle e o arco são os basiquinhos aí para a gente começar a desenhar. Agora, se você já quiser desenhar uma forma geométrica direto, assim, sem fazer, né, linha por linha, existe esse quadradinho aqui em cima, do lado do arc, né, que é o retângulo. E se você clicar na lateralzinha aqui da setinha dele, temos o retângulo, que vão ser o quê? 4 lados, né? E temos o polígono, que aí a gente escolhe, a gente cria um polígono em polilinha, que a gente escolhe quantos lados ele vai querer. E ele vai ter lados iguais, tá? Vai ser um equilátero. Vamos clicar nele agora para a gente fazer um teste aqui. Tá? Então, clica aqui na setinha, nesse quadradinho, no retângulo. Clica na setinha, vamos escolher a função do polígono. Aí ele pede para eu entrar lá na barra de comando, ó, antes de eu clicar na tela. Ele já pede para eu entrar na barra de comando com o número de lados que eu quero. Vamos fazer um triângulo. Então, vamos colocar 3 lados. Digito 3 e dou Enter. E aí ele pede para especificar o centro de onde vai ser esse polígono. Então, eu vou criar aqui no canto mesmo. Cliquei. Aí, ele pede, né, ele mostra aqui na barra de comando se eu quero entrar em alguma outra opção. Né? Se eu quero ativar o Inscribed in Circle ou Circumscribed About Circle. Circle, que é... Vamos clicar no... Deixar no primeiro. Opa! Cliquei. E aí, a gente vai fingir, né, que como se ele fosse um círculo para a gente dar um valor de raio. Né? Mas aí a gente vai criar um polígono com quantos lados vocês quiserem. Então, a gente digitou 3. Entrou na primeira opção, que já era, que era o Inscribed in Circle. E aí, agora ele pede para especificar o raio, né, que esse círculo teria. Podemos colocar aí uns 70, vai. Vamos digitar 70. Deu Enter. Então, eu desenhei um triângulo equilátero com um raio de 70. Tá? Isso vai servir para vários polígonos. Nós vamos lá de novo, vamos clicar em polígono. Vamos agora definir um com 10 lados, para vocês verem a diferença. Digita 10, né? Ele está pedindo lá, ó. Entre com o número de sides, né? Com o número de lados. Então, polígono, enter number of sides. Lá na barra de comando. Aí eu vou digitar 10 e dar enter. Clico no local onde eu quero colocá-lo. Dou enter de novo para ativar o Inscribing in Circle. E defino o raio novamente. Vou pôr o raio de 70 de novo. Pronto. Ou seja, essas duas formas geométricas têm o mesmo valor de raio, só que quantidade de lados diferentes. Alguma dúvida aqui, galerinha? Quer fazer uma pergunta, falar alguma coisa? Ok? Beleza. Embaixo do retângulo aí do polígono, nós vamos ter uma opção de fazer elípticos. E aí a gente tem
criar uma elipse usando um centro de algum lugar, né? Ou usando eixos, né? Mas eu acho que esse aqui nós não vamos usar muito nas nossas aulas, mas vamos clicar no centro aqui para vocês verem como que funciona, tá? Então, clicar na setinha aqui, vamos acionar o centro, e sempre lembrar de olhar na barra de comando. Especificar o centro da elipse. Eu vou usar, inclusive, vamos ver, eu vou clicar no centro aqui desse polígono que a gente fez aqui, só para usar ele como referência, tá? Vou clicar aqui. Ele pede agora para especificar o fim do eixo. Vou clicar aqui, ó, num cantinho desse meu polígono. Bom, agora eu vou arrastar o mouse para vocês verem. Então, eu defini o centro da elipse e defini um ponto de eixo. Então, a partir daí, eu vou criar uma forma geométrica, né, uma elipse, e que eu possa especificar essa outra distância, né, que vai dar esse que seria o outro eixo. E aí eu posso digitar valor. Vamos colocar aí 200, para ficar um negócio bem discrepante mesmo, para vocês verem. Então, essa elipse eu defini onde que era o centro e defini onde que eu queria que fixasse o outro eixo. E aí, o segundo eixo, eu digitei o valor. Veja se vocês conseguem. Digitem no chat para mim, se todo mundo conseguiu. Uhum. Matheus, sim. Ok, Fernando, sim. Brendo, sim. Débora, sim. Ok. Agora nós vamos para os comandos de modificação, que são essa segunda caixinha aqui, ó. Tá? Aonde a gente tem um move, que é mover, né? A gente clica nele e consegue mover objetos. Então, vamos fazer um exemplozinho com esse triângulo aqui, ó. Clique em move. Lá embaixo, na barra de comando, ele pede para eu selecionar o objeto. Vou clicar, então, aqui na linha do triângulo. Dou Enter. E consigo clicar em alguma ponta aqui e conseguir mover ele. Então, eu vou escolher a pontinha de cá, ó. Arrasto para baixo, arrasto para cima. Se o F8, que é o ortogonal, estiver ligado, ele sempre vai se mover em linha reta. Se eu desligar o F8, ó, eu consigo mover ele em qualquer linha de ângulo que eu quiser. Então, fica aí já o aviso para vocês quando vocês precisarem mover alguma coisa de lugar. Se vocês quiserem manter na mesma linha que estava antes e só chegar para os lados, ou para cima ou para baixo, o F8 tem que estar ativado, tá? Se não, se vocês só querem mover ele mesmo para arrastar para um lado, independente dele estar alinhado com outra coisa, aí vocês desligam o F8. Eu vou colocar ele aqui embaixo, então. Agora, vamos rotacionar esse triângulo aqui. Existe o segundo comando aqui, que é de rotacionar objetos. Né? Eu passei o mouse aí em cima, no de vocês, se vocês passarem o mouse só em cima da função, ele já dá uma ajudada para vocês. Então, aí no desenho que a gente está conseguindo ver, é um exemplo de uma mesa, né, com cadeiras, e ele quis rotacionar a mesa. Simples assim. Né? Só rotacionar ela. Ela estava com o seu comprimento, o seu lado maior na horizontal, e aí ele quis colocar ela na vertical. Então, a gente sempre usa o rotacionar para fazer esse tipo de operação. Então, clique em rotacionar, barra de comando, selecionar objetos, dá Enter, especifica um ponto, eu vou especificar a pontinha de cima aqui, né? Vou clicar nela, e aí, agora mexendo no mouse, ó, girando o mouse, eu consigo rotacionar o meu polígono com um ponto de referência. Então, esse ponto que eu clico é o ponto de referência, né, que vai ser o sentido, vai ser como se o eixo de rotação. Vai ser o eixo de rotação do teu polígono, do teu desenho, da tua mesa. Tá? Então, toda vez que você clicar,
para rotacionar, você tem que lembrar que a rotação vai ser referente a esse eixo de rotação que você escolheu. Tá bom? Então, nós vamos deixar o F8 ligado e nós vamos deixar esse triângulo de cabeça para baixo. Ó, vocês vão movendo o mouse até vocês deixarem ele de cabeça para baixo. E clica para ele ficar posicionado. Ok? Eu vou pedir para depois vocês me mandarem esse arquivo todo rabiscado de vocês, porque eu vou ensinar vocês como que salva ali depois, tá? Agora, vamos para a função de copiar, que está marcada aqui. É um Ctrl+C, Ctrl+V. É a mesma função de Ctrl+C, Ctrl+V, que aqui funciona também. Então, se você tiver com pressa, é só você selecionar e apertar Ctrl+C e depois para colar Ctrl+V. Ou você pode vir nessa função de copy, né? Clica nela, seleciona o arquivo, dá Enter, especifica um ponto base, né, para você ter a referência aí de onde colocar as coisas, e especifica o segundo ponto, que seria onde você quer colocar a cópia. Então, vou colocar mais aqui embaixo. Vou clicar. Quantas vezes você for clicando, vai ser quantas cópias você vai ter. Então, clicou uma vez, já aperta o ESC ou Enter, que ele vai parar de deixar esse comando ativado. Ok? Alguma pergunta? Certo. Agora, a gente vai usar a do lado aqui, que é o mirror, que é o espelho, né? A gente vai espelhar os objetos, os desenhos nossos. A gente pode fazer essa função aqui utilizando esse triângulo mesmo, né? A gente pode usar ele como objeto e espelhar ele para cima, né? Então, vamos fazer isso. Vamos clicar no mirror, selecionar o objeto, dar Enter, e aí ele pede para especificar o primeiro ponto, que eu vou pegar esse cantinho esquerdo aqui do nosso polígono, e aí ele pede para especificar o segundo ponto, ó. Aí, para especificar o segundo ponto, eu posso fazer a movimentação com o mouse, né? Se eu quiser espelhar ele para a direita, né? Ou se eu quiser espelhar ele para cima. Isso vai depender do pontinho que você escolheu como eixo de rotação também. Esse aqui vai funcionar igual ao de rotação, só que você vai estar só espelhando, né? Mas o eixo dele, para fazer o espelhamento, funciona da mesma maneira, como se você estivesse rotacionando. Então, ó, vamos fazer um espelhamento aqui para cima. Clique em cima. Aí ele vai perguntar, ó, apareceu uma perguntinha na barra de comando e aqui. Erase Search Objects. Ele está perguntando se eu quero que apague o meu objeto anterior. Aí você vai deixar no No. Então, aqui na tela está aparecendo o No, né, com um pontinho. Mas se não estiver aparecendo isso, é só você digitar N e dar Enter. Que a barra de comando vai entender que você está falando que não. Você não quer apagar o objeto, vamos dizer, a matriz, né? O objeto que foi espelhado. Ai, peraí, deu cãibra aqui, gente. Oh, meu Deus. Ai, vida de sedentário não tá fácil, não. Deu cãibra na queixa. Tá difícil. Quando dá cãibra é vida de atleta. É atleta que mal começou, vamos dizer assim. Então você tá fazendo exercício, tá vendo? É atleta. Hoje eu andei bastante, nossa. Até que tudo bem, né, galerinha? Tem uma função agora que eu quero ensinar vocês que chama trim. Nossa, vocês vão usar tanto esse comando, gente.
é o comando mais usado no AutoCAD depois de linha. Sem brincadeira. Chama trim. Quem estiver usando português, ele chama em português aparar. Em português ele chama aparar. No inglês ele chama trim. Ele vai servir para cortar as aparas do nosso desenho. Em AutoCAD, a gente é acostumado a fazer muitas linhas de referência, né? Para a gente não perder pontos do desenho que a gente quer chegar à linha, ou eu quero fazer um círculo até aqui, então eu faço uma linha de referência para saber onde que é o limite, e essas coisas. Então, a gente precisa apagar essas linhas em excesso que a gente faz para ter as referências, ou as aparas, né, que a gente chama, que são as linhas que estão ultrapassando o desenho que a gente está fazendo. Então, esse é um comando que a gente usa demais. Ele pode ser acionado digitando trim na barra de comando ou clicando nele aqui em cima mesmo. Para vocês verem o que eu vou fazer, essa linha, né, que está dividindo aqui, ó, os dois triângulos, a gente vai cortar ela usando o trim. O trim ele só funciona quando a linha ela está entre outras linhas, certo? Vamos lá em trim. Ou ele está sobrepondo uma linha perpendicular também. Nesse caso aqui, ó, no desenho, ele está até explicando como que a gente corta para fazer a porta de uma planta baixa. Depois vocês vão ficar... Nós vamos ter exercício desse tipo também. Vamos lá, clicar em trim. E o trim, ele tem dois jeitos de você usar. Você pode primeiro selecionar um objeto que é o que você não vai apagar, dá Enter e clica no que você quer apagar. Ou você já clica lá no trim e já dá Enter, que é a função, o jeito que eu mais gosto. Porque quando você dá Enter direto, tipo, cliquei no trim e dei Enter, ele já entende que todo objeto que eu passar o mouse é o objeto que eu quero cortar, tá? Mas aí ele só vai cortar se eu clicar. Ó, vou passar o mouse aqui em cima da linha. Vocês podem perceber que em cima do meu quadradinho de seleção tem um xizinho vermelho. Ou seja, ele está mostrando para mim que essa linha está apta a ser aparada, porque tem linha que ele não vai conseguir aparar. E aí não aparece esse xizinho. Então esse xizinho é de que eu posso, né, que eu consigo cortar essa linha. Então eu vou cortar ela. Cortei a primeira, porque tem duas aqui, né? Porque a gente tinha dois triângulos, então tinha duas linhas, uma sobreposta à outra, né? Vou clicar de novo nessa linha. Pronto, façam os de vocês também. E aí, ó, ele tá continuando ativado, gente. Se eu quiser ir vindo aqui, ó, nesse outro, vou cortar o que tá sobrando, ó. É só eu passar o mouse em cima da linha e o mouse em cima da linha e clicar, né? Passo o mouse em cima da linha e clico. Tá sobrando alguma coisa pra cá? Acho que não. Aqui, ó, essa linha que tá sobrando aqui. Essa linha que tá sobrando, vocês podem ver que apareceu um símbolo de proibido. Por quê? Essa minha linha aqui, ela não tá fazendo, ela não tá perpendicular a ninguém, ela não tá dentro de outras linhas. Então, não tem o porquê eu usar o trim para cortar ela. Essa aqui, eu vou dar ESC para tirar do comando. Essa linha aqui seria só selecionar e apertar o delete. Tá? Então, o trim é só para pontas mesmo. Pontas, aparas, pontas que estão perpendicular a outra linha, que estão passando assim, ó. Tá, a linha veio de lá do norte, tá passando em cima de outra. Aí você quer parar isso que tá passando, clica. E aí, se você não aperta o ESC para sair da seleção, ela vai continuar, o comando trim vai continuar ativado. Então, toda linha que você passar, se aparecer o X em vermelho, você consegue cortar. Então, cortou o que você queria? Aperta o ESC para sair da seleção. Alguma dúvida até aqui? Ok. O outro botãozinho que nós temos aqui é o de escala. Esse escala aqui é para a gente aumentar, né, ou diminuir objetos.
E ele sempre vai ser proporcional a um valor que a gente que vai decidir, tá? Se a gente quer que ele aumenta, a gente tem que colocar valores maiores que 1. Se a gente quer que ele fique menor, né, que ele reduza o tamanho, a gente tem que colocar valores menores que 0, tipo 0,1, 0,3 e assim vai. Né? Então, se eu digitar um valor de escala, por exemplo, de 0,5, quer dizer que eu quero que reduza o tamanho do meu objeto pela metade. Tá? Se eu digitar 0,25, eu quero que ele fique 25%. 25% menor não. Eu quero que ele fique no tamanho referente a 25% do tamanho original. Ou seja, eu estou reduzindo 75. Ok? Então, maior que 1, eu vou aumentar o desenho. Menor que 0, né? 0. Menor que 0, não, menor que 1, né? Menor que 1, eu vou reduzir o desenho. Então, menor que 1, 0,5, 0,2. E o AutoCAD tem esse detalhe também que algumas calculadoras têm. Aqui, para a gente, por exemplo, colocar 0,25, né? Por exemplo, eu estou desenhando em metros. Quero desenhar 45 centímetros. Eu tenho que digitar 0,45. A vírgula no AutoCAD, ela é outra coisa. Tá? A vírgula no AutoCAD, ela acha que você está chamando ponto de coordenada, que vai ser uma outra aula. Então, toda vez que a gente for digitar número quebrado no AutoCAD, vocês vão digitar 0,5, 1,25, tá? Isso vocês não podem esquecer, senão o desenho de vocês vai dar errado. Então, eu estou falando isso agora também para que a gente possa usar esse botão de escala. Então, eu vou clicar aqui em Scale. Ele pede para eu selecionar o meu objeto. Vou selecionar esse triângulo de baixo aqui, ó. Selecionei o triângulo de baixo. Aí, dá para você selecionar vários objetos de uma vez, né? Enquanto você não der Enter, depois que você selecionou o primeiro, o AutoCAD não entende que é só aquele lá. Ele fica esperando para ver se você quer selecionar mais algum objeto, porque aí você já reduz, né, ou aumenta tudo de uma vez. Se é só esse que você quer, você dá Enter. Aí agora ele pede para você especificar o ponto base. Isso é muito importante aqui no AutoCAD também. A gente sempre trabalha com referências, né? Então sempre vai ter um ponto base, um ponto de referência, um eixo de rotação de referência. A gente sempre trabalha com ponto bases e referências para quando a gente vai mexer no tamanho, no lugar, mudar de lugar, mover, rotacionar. Isso no AutoCAD sempre vai ter. Então, minha barra de comando ali está pedindo para especificar um ponto. Eu vou colocar aqui embaixo. Tá? Vocês podem escolher qualquer um lugar que não vai fazer diferença. Se eu só mover o mouse agora, vocês vão ver ó, que ele pode aumentar, né? Eu vou desligar o F8 aqui para ficar mais fácil. Vou voltar ao zoom. Ó, se eu mover o mouse, eu posso aumentar, né? Ou diminuir. Mas já falei para vocês que na mão fazer esses tipos de ajustes fica sem precisão. Então, vamos colocar aí que eu quero diminuir esse triângulo pela metade. Então, agora, ele pede ali na barra de comando para vocês especificarem o fator de escala. Eu vou utilizar 0,5, que é que eu quero que o triângulo ele reduza pela metade. Tá? Então, vocês podem colocar aí 0,5. 0,5. E dou Enter. Ele está aqui. Aí ele fez um triângulozinho ser reduzido pela metade do tamanho original, né? Por que tem outro triângulo aqui, Amanda? Porque eu cliquei, na hora que eu fui fazer a cópia, né? Utilizei o comando de cópia, eu cliquei 3 vezes, aí fez uns 3 triângulos, então eu vou apagar esses aqui. Ok? Então, é assim que funciona o fator escala. Se eu quiser aumentar, ó, vou clicar nele, vou clicar lá em escala, vou clicar no triângulo,
Vou dar Enter, porque eu já selecionei a quantidade que eu queria. Vou especificar o ponto base novamente. E agora eu vou aumentar esse triângulo, só que eu vou aumentar ele 5 vezes, só para vocês verem que dá para a gente fazer a redução e aumentar, né? Então, ele pede para especificar a escala, eu vou digitar 5 e dar Enter. Pronto. Olha lá. Que ele aumentou. Por que eu mostro? No que vai ser importante esse comando? Quando a gente está fazendo um projeto, uma planta baixa, um projeto de uma peça, na planta baixa especificamente, a gente às vezes pega blocos com os móveis, né, que a gente vai colocar na planta baixa. O que são esses blocos? São desenhos de AutoCAD já prontos que tem na internet. Então, móveis de casa, gente, vocês não precisam se preocupar que tem tudo pronto na internet. E aí você faz o download desses blocos e você vai jogar aqui no AutoCAD. Só que, igual o Matheus tinha falado mais cedo, tem desenho, tem projeto que a gente trabalha em milímetros, né? E você está desenhando em metro. Então, você tem que usar esse botão de escala para você ver se o arquivo que você trouxe para cá, se ele tiver desenhado em milímetros, quando você trouxer para o teu desenho em metros, ele vai ficar enorme. Porque aqui não dá para a gente definir a unidade de medida. Você vai definir a unidade de medida só no final dos desenhos. Então, se você copia de um arquivo, um desenho que está em milímetros e cola no seu que está em metros, né, o teu desenho vai ficar enorme, porque na hora que você jogar em metros, ele vai vir como se tivesse em metros. Então, se lá, no original, ele está em 500 milímetros, na hora que eu jogo ele no meu arquivo, que eu estou desenhando tudo em metro, ele vai vir em 500 também. Só que como eu estou trabalhando em metros, ele vai vir em 500 metros. E aí você tem que usar esse botãozinho de escala para diminuir ele para o tamanho real, que ele seria, né? Que no caso seria os 500 milímetros. Deixa eu ver aqui, o Fernando perguntou que o dele não tem a janela de comando. Como eu faço para colocar? Deixa eu ver aqui, Fernando. Faz tanto tempo que eu não faço isso. Eu acho que fica... Deixa eu olhar aqui, peraí. Deixa eu ver se você não viu. Isso. O seu é o LT? Se for o LT, você vai vir... Não, é o padrão normal? Padrão, beleza. Mas então, acho que ele tem view também. Tem a aba view aí. Se você clicar no view, aí vai ter essa opção de palettes. Ele vai estar desenhadinho aqui, ó. Linha de comando. Command line. Isso, então, vai estar aí no view. Command line. Ele tá aqui azulzinho para mim. Eu não sei se você vai conseguir enxergar ele aí. Vê se você consegue achar no seu. Se eu desativar o meu, ó, aí ele até pergunta aqui, ó, se eu quero fechar a minha barra de comando. Aqui, ó, para mostrar também, tenta apertar Ctrl 9. Vê se vai aparecer no seu. Segura o Ctrl e aperta o número 9. Deu certo? Beleza. O que eu tava falando mesmo? Ah, da escala. Então, e aí pode acontecer, por exemplo, você pegar uma pia, ela tá desenhada em centímetros, aí na hora que você joga aqui, você tá desenhando em metros, e aí você tem que usar a escala para reduzir. E aí na hora de fazer essa redução, você tem que lembrar quantas casas decimais está de diferença um do outro. Né? Então, por exemplo, se tiver em centímetros, e você jogou no teu arquivo que é em metros, você vai ter que reduzir ele 100 vezes. Entendeu? Porque de centímetro para metro, temos aí 100 de diferença. Então, você vai digitar, como vai ser redução, aí você tem que colocar 0.001. Se for o arquivo original
da peça foi em milímetros, tem que ser 0,0001, né? Que daria 1000 ao contrário, né? E assim a gente usa a escala para deixar tudo uniformizado dentro do nosso projeto. Certo? Alguma dúvida, gente, nesse de escala? Bom, então não temos dúvida, né? E agora vou mostrar para vocês um outro comando que a gente usa demais na conta também, que é o offset. No português vai estar escrito deslocamento. O offset, a gente cria linhas paralelas à linha que a gente selecionar, né? Ao objeto que a gente selecionar. Mas qual que é a vantagem dele criar linhas paralelas? Não é um copiar. Porque o copiar, você não tem tanta precisão e você, por exemplo, você vai clicar clicar, né, para colar a cópia e ele vai colar quantas você quiser, só que você não dá ali uma distância de uma da outra. O offset ele tem essa vantagem aí de você especificar uma distância e aí você vai clicando nas linhas e vai jogando essas linhas paralelas com a distância especificada que você já vai digitar. Eu vou mostrar para vocês como exemplo nesse arco aqui, tá? O offset ele funciona com qualquer tipo de linha. Vamos clicar nele, que é esse desenho aqui, ó, azulzinho e branco. Quando você clica nele, a barra de comando pede para você especificar essa distância. Eu vou colocar... Quanto que a gente estava trabalhando aqui? Com os números grandes, né? Vou colocar 50. Digito 50 e dou Enter. E aí, eu seleciono o objeto, que vai ser esse arco, e escolho para que lado que eu quero fazer essa linha paralela. Eu vou fazer uma do lado de cá. E aí, gente, qual que é o legal? Que agora, esse comando ativado, eu posso escolher qualquer linha que ele vai deixar eu fazer o offset dela. Por exemplo, ó, ela ainda está ativada, eu não apertei ESC, nem Enter, nem nada. Eu vou clicar na beirada do triângulo aqui, ó, e vou puxar para fora. Tá vendo? Se eu voltar nesse círculo aqui, ó, clico no círculo e puxo para fora e clico. Ele vai formar essas linhas paralelas. Isso é muito bom pra gente. Às vezes a gente quer fazer uma rua, né? Você clica lá, faz o centro da rua, especifica a distância de cada lado, clica na linha, puxa para um lado, clica de novo, puxa para o outro. Nossa, isso é muito bom. Para fazer calçada, para fazer rua, para fazer telhado, parede. Porque a parede a gente tem que deixar uns 15 centímetros de espessura, né? Você clica na linha e já vai passando todas as linhas. Nossa, é bom demais esse botão aqui. Esse botão vocês vão usar muito, ó. E você pode escolher o lado, tá? Nem sempre, ó, não é só para fora, não. Se você quiser jogar aqui para dentro, é só você movimentar o mouse. Movimentou o mouse, clicou, fixou. Aí você já pode escolher outra linha. Cliquei aqui, para fora, clicou. Essa é a vantagem dele. Você pode clicar em qualquer linha que ele já entende que você quer desenhar uma linha paralela àquela. Que é ao contrário do copiar. O copiar, ele vai estar na memória dele aquele primeiro objeto que você selecionou. Ele não te dá essa opção de poder clicar em qual você quiser, né? E colocar essa distância aí. Essa é a vantagem do offset. Tem a agilidade, te dá agilidade. Deixa eu ver que horas são. 10h12? Tá. Acho que então vamos finalizar por hoje aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante. Aqui no Trim, ó, vou falar mais esse aqui. Aqui no Trim, se a gente clicar na setinha do lado dele, ele vai ter a opção de estender também, né? Extend. Que é o contrário dele, né? O Trim, ele apara as pontas, o Extend, ele estende.
como o nome já diz aqui. Então, a gente encontra... Ó, vou clicar nele e vou fazer... Vamos ver se vai dar certo. Nem sempre, nem tudo dá certo. Eu vou tentar estender essa linha aqui até ela encostar nessa outra linha que está um pouco inclinada. Então, eu cliquei no comando lá em cima. Na barra de comando, ele pede para eu selecionar o objeto, que vai ser esta linha. Vou dar Enter, porque eu já selecionei o objeto que eu queria. E aí, ele te dá umas opções aqui embaixo. Ó, Fence, Crossing, Project, Add, Undo. E aí, para você ver se vai dar certo essa extensão, você chega até na linha seguinte. Né? Aí ele está aparecendo ali para mim, ó, uma mensagem de que esse objeto não tem interseção com a linha que eu quero fazer. E aí aparece o símbolozinho de proibido. Né? Ou seja, isso aqui que eu estava querendo fazer, ele não quer me permitir. Que pena. Então aí, só para vocês verem que tem coisas que não vai dar certo também. Eu vou tentar estender, então, vamos ver se esse aqui vai dar certo. Selecionei, Enter. Ele não quer estender para nenhum aqui. Deixa eu ver um aqui. Ah, vou fazer o arco aqui. Ó, esse arco aqui que eu selecionei de azulzinho, eu vou tentar estender ele até aqui embaixo. Vamos ver se vai dar certo. O estender, ele é mais chatinho. Então, seleciono o objeto, clica na linha, dou Enter e puxo na outra linha e não deu. Qual função que está ativada aqui embaixo? Deixa eu ver. Fence, Crossing, Project, Add, Undo. Oxe, não quer ir não? Vamos ver. F de Fence. Vou clicar nesse ponto aqui. Eu digitei ali embaixo na barra de comando, gente. Eu digitei F para entrar na opção de Fence dentro do stand, tá? E aí ele pediu para especificar um ponto. Eu vou especificar aqui, que é o ponto de saída, e vou especificar o próximo ponto. Vamos ver se ele vai. E vou dar Enter, vamos ver. Não foi não. Esse aqui é chato. Bom, vocês sabem que ele existe, mas esse aqui é chatinho de usar. Alguém tem alguma pergunta dessas funções, desses comandos todos que eu ensinei vocês hoje? Ficou um fuzuê danado aqui, né? Nossos desenhos. Calma que é porque a gente, né, vocês estão aprendendo ainda. Eu só queria ensinar as funções básicas hoje para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Vai, eu quero que vocês me mandem esse treino depois. Eu vou até, inclusive, agora ensinar vocês a salvá-lo, tá? Para salvar, a gente vai clicar nesse azinho vermelho que fica aqui no canto. Pode ser, Letícia, pode ser por e-mail. Eu vou tentar abrir, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar abrir lá no Classroom uma caixinha para vocês me mandarem ele por lá, tá? Ô, Matheus! Quem a fechou e não salvou, faz qualquer rabisco depois e me manda, só para eu ver que vocês conseguiram desenhar qualquer coisa e salvar e me enviar. Porque vocês já vão aprendendo como vocês têm que fazer nos próximos desenhos também, tá? Eu vou tentar abrir lá no Classroom uma caixinha para vocês me mandarem por lá. Se não der certo, eu vou avisar vocês pelo grupo e aí vocês vão me mandar por e-mail, tá bom? E aí eu mando o meu e-mail lá no grupo para vocês. Ok? Então, para salvar, a gente vem aqui no azinho vermelho, né? Clica na setinha. E aí, se a gente não estiver desenhando em cima de algum projeto, a gente pode clicar nesse save normal aqui. Caso a gente queira criar uma cópia, para não apagar o que a gente já tinha antes, a gente vai em Save As, que é salvar com. Né? Vamos clicar no Save As, para vocês já irem aprendendo também. Aqui tem alguns formatos, né? A gente usa o DWG, que é esse primeiro drawing, mas se vocês só clicarem no Save As, ele já vai entender que vocês querem salvar em DWG. Aqui vocês escolhem a pasta que vocês querem salvar. Eu vou salvar na minha área de trabalho aqui, né? Para ter um exemplo. Então, lembrem-se sempre de salvar no lugar que vocês vão conseguir achar, né? Uma pastinha que vocês
vão lembrar onde estão. File name é onde a gente coloca o nome, vamos colocar aí, ó, rascunho. Né? Rascunho 1. E aqui o file tipo, né, que é essa barrinha de baixo aqui, ó, se eu clicar, ela vai aparecer vários tipos para salvar. O LT, o AutoCAD LT 2016 que eu estou usando, ele deixa eu salvar, o mais novo aqui é no modelo do CAD 2013. Então, eu vou deixar nele mesmo, tá? Quem estiver usando o AutoCAD 2019 padrão, ele vai ter lá a opção de AutoCAD 2019. O que eu quero que vocês prestem atenção quando vocês forem salvar o arquivo. Para mim, não tem problema. Vocês podem me mandar salvo de qualquer jeito, porque eu tenho o CAD 2020, então eu consigo abrir todos. Mas se, por exemplo, alguém tem um 19 e vai mandar para o colega um arquivo que está salvo em 2013, o colega que tem o 2013, o AutoCAD 2013, não consegue abrir o arquivo que está na extensão de 2019. Entendeu? Então, eu sempre aconselho os meus alunos a, quando for salvar trabalho, vir aqui e clicar no 2016, entendeu? No 2013, porque aí a maioria das pessoas já tem do 16 para frente. Então, se salvar 2016, todo mundo consegue abrir. Vocês podem até fazer um teste entre vocês aí, se vocês quiserem. Vocês vão ver que se eu salvar o arquivo, meu AutoCAD de 2020, se eu salvar ele em 2020 e mandar para alguém que tem em 2016, a pessoa que tem em 2016 não consegue abrir, tá? Então, tomem cuidado aí. Para mim não tem problema se vocês errarem na hora de mandar, porque eu tenho 2020, eu consigo abrir todos. Então, quem tem um AutoCAD mais atual consegue abrir arquivos de qualquer ano. Ok? Então, vou deixar o 2013 aqui mesmo. E já coloquei nome e vou clicar em salvar. Pronto, está salvo. Se eu olhar na minha área de trabalho, meu arquivinho vai estar lá. Para abrir arquivos, ó, vou até fechar aqui no xizinho. Para abrir arquivos, eu posso vir aqui em Open Files aqui embaixo, né? Ou olhar nos recentes, né? Como vocês podem ver, o nosso desenho está aqui, ó, nos recentes. Ou posso vir aqui em cima, ó, tem o Open, essa pastinha de abrir aqui, que é a segunda. Ou eu posso clicar no azinho vermelho e clicar no Open, que está aqui também. Então, a gente tem jeito para abrir de tudo quanto é jeito. Né? Clica no Drawing, procura onde está meu arquivo e abro. 2 cliques também lá na área de trabalho em cima do arquivo também vai fazer ele abrir. Ok? Alguém quer me perguntar algo, alguma dúvida, para a gente finalizar? Tudo tranquilo? No comecinho eu vou indo devagar para todo mundo pegar o jeito. E aí depois, na hora que a gente começar a desenhar umas pecinhas legais, vocês vão achar bom, tá? Bom, gente, então por hoje vai ser só isso, tá? Eu sei que no começo, para aprender o CAD, é meio lento, né? Umas coisinhas básicas, assim, mas é bom para todo mundo pegar o jeito, tá? Qualquer coisa, vocês me mandem e-mail, mensagem, WhatsApp, tá? Que eu ajudo vocês em qualquer coisa que vocês precisarem. Então, boa noite aí, vou encerrar a gravação. E vou postar lá no Classroom a gravação depois também, para quem não pôde vir assistir. Ok? Aí amanhã, gente, eu vou pegar um arquivinho, uma apostila, eu vou postar. E amanhã não vai ter aula online, tá? Eu vou deixar um exercício de rascunho, assim, também, com coisas simples para vocês fazerem, tá? Eu vou postar amanhã, tá bom? Ah, Breno, eu vou ver se eu consigo no Classroom abrir uma arinha para vocês me enviarem o desenho. Se eu não conseguir, eu vou fazer isso agora. Se eu não conseguir, amanhã vocês podem me mandar pelo e-mail, mas eu aviso vocês no grupo do WhatsApp, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Boa noite para vocês.